Vamos ao vivo, atenção, até Israel. O presidente do Irã disse que Israel cruzou linhas vermelhas em Gaza. Michel Gavenda é quem vem trazer os detalhes dessa declaração. Michel? Oi, Elisa. Sim, mais um país do Oriente Médio aqui se junta ao discurso forte do presidente da Turquia. Dessa vez, o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, disse que Israel cruzou as linhas vermelhas, a linha vermelha na sua ação militar na faixa de Gaza. Ele classifica Israel como o regime sionista e disse que todos devem tomar ação. Ele não deu explicações ou não definiu quem são todos, mas afirmou que os Estados Unidos vivem pedindo para o Irã não tomar ação, não entrar nessa guerra, mas que os Estados Unidos também apoiam de maneira unilateral e total Israel, contribuindo para a piora dos conflitos. O presidente iraniano também afirmou que o país vai continuar lutando contra Israel. Eles não assumem que estão participando de uma maneira indireta nessa guerra, porque hoje também, Elisa, o Hezbollah, que tem forte ligação com o Irã, aumentou também os ataques e aumentaram os combates entre o Hezbollah e Israel na fronteira norte de Israel e o sul do Líbano. Então, é mais um país agora que se junta ao discurso contra Israel aqui no Oriente Médio. O Irã, que desde o início da guerra vem dizendo que não participa, mas que tem laços com o Hezbollah e com o Hamas. Agora, acontece, a gente não sabe. Existem algumas indicações de que o Hamas teria traído, de certa maneira, o Irã ao lançar o ataque no dia 7 de surpresa, mesmo sem o conhecimento do Irã. A gente não tem como confirmar, essas são análises que são feitas aqui e também pela imprensa aqui de Israel e do Oriente Médio. Então, mais um discurso forte contra Israel, dessa vez vindo do Irã, que é um outro país que já foi também um império no Oriente Médio. A exemplo da Turquia, o Irã também, o Império Persa, já foi muito importante, um dos mais desenvolvidos da antiguidade e dominou também o Oriente Médio. Então a gente vê ao mesmo tempo uma disputa contra Israel e uma disputa pela liderança nesse eixo ou dos países que estão apoiando o Hamas na guerra contra Israel. Michel Gavenda conversando com a gente ao vivo de Tel Aviv. Percebam ali que já escureceu, inclusive, na cidade. Eu chamo aqui para também analisar esse cenário dos iranianos o Américo Martins, para que nós possamos compreender contigo, Américo, de que maneira reflete, né? De que maneira repercute essa postura do presidente de um país que contribui, inclusive, financeiramente pela manutenção do Hamas. Somente eu não estou ouvindo o Américo? Ou nós não estamos ouvindo o Américo, é isso? É porque eu estava na dúvida se apenas eu não ouvi aqui de dentro do estúdio. A gente vai ajustando aqui o áudio do Américo, tá bom, Américo? Não estou conseguindo te ouvir aqui, pode ter havido alguma coisa com o seu áudio. Eu vou, inclusive, chamar novamente o Michel Gavenda. Por qual motivo? É importante que nós tenhamos aqui uma informação. O Michel, além de ter trazido essa informação da postura do presidente do Irã, você está com uma movimentação grande aí em volta, né, Michel Gavenda? Essas manifestações dos parentes das pessoas que estão, neste momento, de reféns do Hamas. Exato, Elisa. Eles passaram aqui toda a tarde, aqui eles montaram uma central bem perto do Ministério da Defesa de Israel, onde se reúne também o Ministério de Guerra, o Gabinete de Guerra liderado pelo premier Benjamin Netanyahu. Então, eles aqui espalharam cartazes, fizeram aqui uma espécie de exposição com brinquedos, e as pessoas sentadas aqui o dia inteiro com cartazes pedindo, exigindo que a primeira medida de Israel, a prioridade máxima de Israel, deve ser o retorno dos sequestrados. Agora há pouco eles fizeram também aqui um mini show com músicas, também fizeram uma oração coletiva e conforme termina o horário de trabalho, né, cai a noite, também menos calor aqui, mais gente vem, mais famílias aparecem, também muita gente vem prestar também solidariedade. Então é um novo movimento e é um movimento que também faz pressão ao premier Benjamin Netanyahu para colocar a libertação dos reféns como prioridade na guerra. Por que isso é importante? Porque isso pode ter influência nas ações, no ritmo das ações militares de Israel na faixa de Gaza. A gente não sabe, mas ao que tudo indica também, como ao colocar a libertação dos reféns, Israel evitou uma entrada maciça, uma entrada surpresa com toda a força na faixa de Gaza e agora optou por escalonar, ir aumentando dia a dia sua presença no território palestino. Elisa.
Obrigada, Michel Gavendo. Vamos agora, então, novamente com o Américo Martins. Agora sim, para poder ouvir-te, Américo, sobre essa postura do Irã. Até aproveito e te dou o mesmo gancho, tá? Que eu dei anteriormente. Lembrando que o Irã é um dos financiadores, ou o maior financiador do Hamas. Pois é, Elisa, o Irã não surpreende ninguém ao fazer esse tipo de declaração, porque justamente é um financiador e um aliado de Hamas, Jihad Islâmica, do Hezbollah, tem reagido verbalmente aos alertas dos Estados Unidos, que são absolutamente direcionados ao Irã, dizendo que nenhuma outra parte no Oriente Médio deveria tentar explorar esse momento para atingir Israel, porque os Estados Unidos estão do lado de Israel e vão defender Israel. É um recado direto, tem endereço, é Teherã, o governo do Irã em Teherã. Então não surpreende que o governo do Irã faça esse tipo de declaração. E não está claro ainda se o Irã vai de fato estimular essas milícias que eles financiam em vários pontos do Oriente Médio para de fato abrir uma guerra. O principal problema, o principal desafio seria o Hezbollah de fato entrar em guerra com Israel. Neste momento, eles continuam trocando fogos de artilharia, mísseis, tanto o Hezbollah ataca o norte de Israel, como Israel responde, ataca o sul do Líbano, já perderam vidas, quase 10 soldados israelenses, mais de 40 militantes do Hezbollah, o exército do Líbano, que não é dominado pelo Hezbollah, também já foi alvo de alguns mísseis israelenses. Existiram alguns ataques vindo aparentemente do território da Síria também. Tudo isso tem o Irã como o sujeito oculto, o Irã como o financiador dessas milícias. Eles também, algumas dessas milícias também atingiram militares americanos na Síria e no Iraque. Por isso, os americanos também reagiram e bombardearam essas posições dessas milícias nesses dois países. Estados Unidos querendo, segundo os Estados Unidos, estava se autodefendendo, porque tinham sido vítimas de ataque antes e 20 militares americanos, pelo menos, já ficaram feridos em ataques dessas milícias. Então, a grande incógnita é se o Irã forçaria o Hezbollah a entrar de fato na guerra. Neste momento é um atrito com Israel, é uma coisa mais estratégica para dividir a atenção dos militares israelenses, para os israelenses manterem uma quantidade razoável de soldados no norte do país, guardando ali o país para um eventual ataque maior do Hezbollah. O Israel neste momento está alerta em todas as posições e tem condições inclusive de lutar tanto na faixa de Gaza como no norte com o Hezbollah. Então não surpreende as palavras do presidente iraniano. O que pode surpreender é uma entrada de fato do Hezbollah. Com relação ao Erdogan, a Turquia era um país que poderia ajudar a mediar, porque tinha boas relações com Israel, tem relações com Hamas, tem uma importância muito grande no Oriente Médio, é membro da OTAN, poderia ter um papel de mediação. Ao adotar esse tipo de declaração, o Erdogan, como a gente já comentou, está querendo liderar aí o mundo muçulmano, quer aumentar sua popularidade em casa, inclusive, na Turquia, né, com a parte mais islâmica ali da sociedade turca, e não deve ter ali mais do que esses entreveros verbais. Mas o Erdogan tentando se colocar ali como o paladino defendendo a causa palestina. Na prática, nós vamos ter que achar mediadores em algum momento, quando essa guerra acabar, para forçar Israel, os Estados Unidos, os palestinos a negociarem de fato uma solução com dois estados. Mas isso está muito longe, Elisa. Então, enfim, enquanto o Irã continuar só dizendo coisas ásperas, mas não agindo, a situação não está tão complicada. Vai piorar bem se o Hezbollah de fato entrar na guerra. Um problemão danado, hein? Américo Martins conversando com a gente ao vivo do território israelense. Lá ao fundo, essa imagem tão bonita, né, que é de Jerusalém, que é o que nós gostaríamos de falar, sobre a beleza e não sobre a dor de toda essa região. Américo, muito obrigada. Bom trabalho para você aí no território israelense. Nós estamos aqui a todo momento acompanhando as imagens. Lembrando que passamos amanhã acompanhando a movimentação dos tanques no território de Israel. Movimentação de tanques, também a movimentação de máquinas de retroescavadeira, abrindo o espaço para que todos esses tanques possam avançar nessa que é chamada de incursão terrestre. Pronto, aí aparecem algumas imagens para vocês nesta incursão terrestre do exército de Israel, que afirmaram
que nas últimas horas, no último dia, atingiram mais de 400 alvos do Hamas. Informação oficial que chega do governo de Israel e que nós compartilhamos aqui com vocês.